Aos irmãos que foram por 5 minutos, já deu 5 minutos, vamos voltar para a nossa terceira palestra, né? Convidar os irmãos a voltarem aos seus lugares, para a gente dar continuidade à nossa programação. A propósito do assunto, né, que o pastor falou muito agora nessa palestra sobre filhos, né? Nós, da Confederação Nacional, temos um propósito também com os nossos filhos, né? Entendemos que os nossos filhos estão sob a nossa autoridade e, portanto, nós temos a obrigação de orar por eles, incessantemente. Assim como a SAF tem o Momento Ana, né? Nós, da Confederação de Homens, também temos o nosso momento. Todas as nossas programações, nós temos um momento que a gente chama de Momento Jó. A gente pega o exemplo do nosso irmão Jó, que mesmo sem ter certeza se os filhos cometeram algum pecado, ou fizeram alguma coisa que contrariasse o Senhor, ele sacrificava e ele orava por eles, né? Então a gente pega esse exemplo de um irmão que era um homem, né, fiel ao Senhor, né? O próprio Deus disse isso dele, né? E que ele orava pelos filhos. Então nós vamos reservar esse momento agora para que você curve a sua cabeça, pense nos seus filhos, não só os filhos de sangue, mas os filhos da igreja, aqueles jovens, adolescentes, até crianças que você conhece, que estão precisando de uma visitação do Senhor, né? Que você se lembre deles, para que o Senhor os visite, os oriente também, que os pais daqueles crianças, muitas crianças vêm para a igreja sem os pais, né? Às vezes o pai não vem, para que Deus também fale ao coração dessa família. Eu queria chamar aqui o nosso irmão, o Marcos Costa, nosso tesoureiro da Confederação Nacional, para nos elevar a Deus em oração, né, nesse momento agora pelos nossos filhos. Você vai ter um momentozinho aí para orar e o Marcos vai nos elevar a Deus em voz audível, clamando pelos nossos filhos. Amantíssimo Deus, Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque Tu nos dá a oportunidade de podermos, Senhor, estar aqui nesta conferência. Aprendemos, Senhor, cada vez mais de pastorear a nossa família, de podermos, Senhor, relembrar o nosso compromisso, a nossa obrigação de estar, Senhor, ensinando os nossos filhos. Sabemos, Senhor, que muitas vezes o mundo tem feito com que nós venhamos a esquecer a nossa responsabilidade, mas que possamos, Senhor, ter esse propósito de Jó, de podermos, Senhor, estarmos diariamente orando pelos nossos filhos, mas não só orando pelos nossos filhos, orando com os nossos filhos, para que eles possam, Senhor, compreender quão grande Tu és
e que nós somos nada, nós somos pecadores, e que Cristo Jesus veio morrer na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Que possamos, Senhor, por meio não só de palavras, mas pelo nosso testemunho, que possamos, Senhor, fazer diferença na vida desses nossos filhos e que possamos ter alegria do que diz Provérbios 22. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho, não venha se desviar dele. Tu sabes, Senhor, os desejos e anseios de nossos filhos. Dá-nos, Senhor, a tua sabedoria que possamos orientar, independente da idade, 3, 13, 30, seja lá qual for a idade, pois continua sendo os nossos filhos, e tua responsabilidade, e a responsabilidade que tu nos desse, é que possamos estar dando o melhor para que eles possam compreender quem tu és, Senhor. Vem, Senhor, está à frente de cada lar aqui representado, com aqueles que não puderam ouvir, que possamos, Senhor, cada vez mais estarmos cumprindo esse propósito que tu nos desse, porque no momento que tu nos desse filhos, tu nos desse a responsabilidade, e ao fazermos, Senhor, ao apresentarmos nossos filhos para o batismo, nós fizemos uma aliança contigo, que possamos, Senhor, estar cumprindo essa aliança. Tudo isso te peço e te agradeço. Não que mereçamos alguma coisa de ti, Senhor, mas em nome do teu Filho amado Jesus, que morreu da cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Amém. Obrigado, Marcos. Vamos dar continuidade, então. O pastor volta a ter a palavra para ministrar nossa terceira palestra. Vamos abrir a palavra de Deus, então, em Efésios, capítulo 5. A partir do versículo 21, nós vamos ler até 6:4, que é onde eu vou me concentrar mais tempo com vocês. Efésios, capítulo 5, de 21 até 6:4. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus irmãos, nesse texto, eu quero rapidamente falar sobre o conceito que Paulo está dando para nós no versículo 21. Quero mostrar de maneira bem breve como esse conceito se aplica na relação da esposa com o marido, do marido com a esposa. Quero enfatizar que a relação do marido para com a esposa ela é mais desgastante do que a relação da esposa para com o marido. E depois eu quero destacar a ideia de Paulo sobre a relação dos filhos para com os pais e a relação dos pais, homens, para com os seus filhos, que é a parte final aqui no versículo 4. Primeira coisa é o conceito que Paulo trabalha aqui no versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo.
É muito comum nós lermos, por conta da divisão dos versículos e capítulos, esse versículo pensando que ele se limita somente à sujeição da esposa para o marido e do marido para a esposa. Mas não. Esse sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, ele acompanha o que Paulo está falando até o versículo 9 do capítulo 6, onde ele estabelece a relação dos servos e senhores. Então, o que Paulo está dizendo é que na vida cristã, a sujeição mútua é uma marca indelével, é uma marca que não pode faltar. Precisa haver sujeição mútua. E por que é importante a gente entender sujeição mútua? Porque geralmente, e aí vindo para a relação das esposas com os maridos, há uma grande dificuldade em entender o que é a sujeição da esposa ao marido, ou a terrível e temida palavra de hoje em dia, submissão. A falta de entendimento dessa palavra e a perversidade feminista corromperam muito esse conceito de estar debaixo da mesma missão para uma obediência cega e muda em relação ao homem. Mas não, percebam que ela é uma característica dessa sujeição, mas como resposta a uma sujeição que o homem também tem para a mulher. Então veja, primeiro Paulo trabalha a ideia das esposas serem submissas a Cristo, e o exemplo que ele dá é um exemplo que já é incontestável. As mulheres devem se sujeitar ao marido, porque a igreja se sujeita a Cristo. O que indica, portanto, que qualquer rebeldia de sujeição da mulher em relação ao marido indicaria uma possibilidade de rebelião da igreja contra Cristo. Só que por que nós não pensamos nessa segunda possibilidade? Porque de maneira mais clara e evidente, obviamente por causa da perfeição de Cristo, nós entendemos muito bem o que Cristo fez pela igreja. E infelizmente há muitos maridos que não estão dispostos a fazer pela esposa o que Cristo fez pela igreja. Então é daí que vem o problema. E surge então a ideia do mas e se, mas e tal coisa, mas e aquilo outro, mas e o que eu fui ensinado, mas e o que eu penso, mas e o meu marido. Veja, Paulo está tratando aqui de sujeição mútua. A resposta para e o meu marido que não é crente está lá na 1 de Pedro, capítulo 3. E é o único lugar da Bíblia, nós vamos chegar a ler esse texto daqui a pouco, mas é o único lugar da Bíblia em que diz que simplesmente o testemunho ganha alguém. Tem uma frase que todo mundo diz que é de Santo Agostinho, eu nunca vi Santo Agostinho falando isso. Se você viu, manda para mim a citação. É pregue e, se necessário, use palavras. É bonita essa frase, né? Então, olha, dá o seu testemunho aí que você não vai precisar nem usar palavras. Se fosse assim, Cristo não tinha falado um A. O testemunho dele é absoluto. E Cristo pregou com palavras. A ideia é, as palavras precisam acompanhar o testemunho. Você não pode falar uma coisa e fazer outra. Mas o único lugar que a Bíblia diz que simplesmente uma mulher temente consegue ganhar alguém é no texto de Pedro, dizendo, se o seu marido não é crente, se sujeite a ele, como Sara se sujeitou a Abraão, e você vai ganhar o seu marido. Então, é indiscutível a ideia da sujeição. Obviamente, há um precedente maior para que você não se sujeite ao seu marido em coisas que pervertam a lei, os mandamentos e a moralidade de Deus. Do mesmo jeito que um filho pode honrar o pai desobedecendo o pai, a depender do que o pai exigiu do filho. Então isso fica muito lógico e é muito claro na Escritura. Mas a sujeição ela é necessária. A mulher ela deve sujeitar ao marido, do mesmo jeito que a igreja sujeita a Cristo. Do mesmo jeito que é inviável sequer pensar que a igreja se rebele contra Cristo, é inviável pensar que a mulher se rebele contra o marido. Mas, aí vem a parte do marido. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então, eu quero que vocês percebam que é mais intenso o mandamento para o marido do que o mandamento para a mulher. E o cumprimento desse mandamento ao marido é o que vai condicionar uma sujeição alegre da mulher. Por que é inviável nós sequer pensarmos em nos rebelar contra Cristo enquanto igreja? Porque nós sabemos o que Cristo fez por nós, o que Ele tem feito por nós e o que Ele é disposto a fazer por nós e continuará fazendo até a consumação dos séculos. Se uma mulher sabe que o marido é disposto a amá-la como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, ela se sujeita facilmente ao marido, porque nós estamos tratando aqui de um marido temente, como Cristo é o exemplo de temência diante de Deus. Agora, a ideia de se entregar como Cristo se entregou pela igreja, não traz aqui só aquela ideia máxima de, como um super-herói, você pular na frente de uma bala para tomar a bala no lugar da sua esposa. Embora a ideia seja muito clara, é até esse ponto sim. Só que pense comigo,
Se há alguém disposto, como Cristo esteve disposto a morrer uma morte de cruz, e então um marido está disposto a tomar o lugar da esposa, no sentido de dar a vida literalmente, o máximo, o ápice da entrega é uma disposição legítima. Logo, nas coisas menores, ele também deve se entregar. Não adianta dizer, olha, eu não trato bem a minha esposa, eu não me dedico à minha esposa, eu não oro com a minha esposa, eu não leio a Bíblia com a minha esposa, eu não cuido bem da minha esposa, eu sou grosso com a minha esposa, eu não me entrego pela minha esposa diariamente, mas eu estou disposto a morrer por ela se precisar, viu? Não está. É mentira. Se você está disposto a morrer, se entregar totalmente pela esposa, você tem que estar disposto a fazer todas as outras coisas que são menores do que essa, é óbvio. Então o homem que deixa de fazer o mínimo pela esposa, ele não ama a esposa como Cristo amou a igreja. Mas ele quer colher a submissão da esposa do mesmo jeito que a igreja deve ser submissa a Cristo. Não funciona, a conta não fecha. E é por isso que hoje há essa grande dificuldade feminina de querer se rebelar contra o marido, porque os maridos não têm sido um padrão conforme Cristo é. Os maridos não têm se entregado. Eles dizem estar dispostos a se entregar, mas na prática eles não mostram entrega nenhuma. É uma crise de masculinidade, é uma crise de pastoreio, é uma crise marital. Os homens estão com dificuldade de se entregar. Mas olha que interessante. Paulo, ele continua descrevendo aqui esse papel de Cristo no que diz respeito à sua entrega. Então veja bem, Cristo ele não só veio no dia da crucificação, se encarnou naquele dia mesmo, foi para a cruz e acabou. Ele teve a encarnação 33 anos antes do momento da sua crucificação. Ele viveu uma vida inteira, ele iniciou seu ministério, ele foi tentado pelo diabo, ele foi negado pelas pessoas, ele foi traído, ele foi açoitado, ele foi cuspido. Toda a paixão de Cristo você já conhece, até que ele chegasse na morte de cruz. Então houve um processo para a entrega. Na vida do marido também precisa haver um processo para a entrega. E Paulo descreve isso, olha. Ele se entregou com ela para qual propósito? Para a santificar. Como? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Ou seja, precisa haver dedicação diária. E o argumento de Paulo é incontestável. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Essa é a razão, diz o apóstolo Paulo, pelo qual o homem deixa o pai e a sua mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. E ele destaca aqui, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Por quê? Porque homem e mulher, eles já são naturalmente da mesma substância. Eles são naturalmente da mesma essência. Nós vimos ontem. O homem foi feito e a mulher foi feita do homem. Eles já naturalmente se unem para ser uma só carne. Mas por que grande é o mistério se referindo a Cristo e a igreja? Porque Cristo, ele teve de se fazer carne. Ele teve de abrir mão da sua substância divina para que ele também assumisse a substância humana. O homem-Deus, para então ele poder se desposar com aqueles que são feitos de carne, com a igreja. Então veja, Paulo está dizendo aqui o seguinte: o que Cristo fez é tão absoluto, é tão grande, que amar a esposa e se dedicar a ela a ponto de dar a vida para ela é coisa simples. É por isso que o homem deixa pai e mãe, une-se a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Agora, os dois juntos, como nós já temos visto, eles geram filhos, têm a sua prole. E os filhos, eles também recebem mandamento do Senhor em relação ao pai e à mãe. Está no versículo 1 do capítulo 6. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Vamos lá, vamos pontuar algumas coisas rápidas aqui, para a gente ir para o que interessa mesmo, que é o versículo 4. Os filhos têm que obedecer aos seus pais no Senhor,
Então veja que não é uma obediência cega às vontades e caprichos do pai e da mãe, mas é no Senhor. Então aquilo que é dado para o filho obedecer no Senhor deve ser obedecido pelo filho. É o que nós falamos agora há pouco, na primeira palestra de hoje. Se você está dando ordens claras para o seu filho sobre igreja, vida de comunhão com a igreja, vida de piedade, etc., ele precisa obedecer, ele deve obedecer, porque essa ordem é dada no Senhor, é o que parte do Senhor para a vida do seu filho. Isso é justo, ou seja, é o mínimo que ele deve fazer, é obedecer os pais no Senhor. Paulo cita um mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa, que é para que tudo corra bem e tenha longa vida sobre a terra. E a interpretação desse mandamento, você pode ir lá para Êxodo e depois para Deuteronômio, para você ver o que é. Não é que obedecendo pai e mãe, honrando pai e mãe, a pessoa vai durar 100, 120, 200 anos de idade. Mas é que ela não morreria precocemente. Os filhos rebeldes em Israel eram levados pelos próprios pais aos anciãos na porta da cidade para serem apedrejados. A vergonha de um pai e de uma mãe sobre um filho desobediente, desonroso, era tamanha que eles tinham o dever moral, para não corromper todo o povo, de levar o seu filho para a porta da cidade, para os anciãos, para eles serem apedrejados até a morte. Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui, e é isso que Moisés disse lá, é isso que Deus disse para Moisés. Honra o seu pai e a sua mãe, para que você não tenha a vida encurtada, para que você viva e cumpra o curso da sua vida tranquilamente, sem ela ser interrompida antes. O filho rebelde, ele deveria ser morto. Nós temos um exemplo de Deuteronômio do filho beberrão, que bebeu, o pai repreendeu, não obedeceu os pais, voltou a ser um beberrão, e ele foi levado para a porta da cidade para ser apedrejado até a morte. E você aí, às vezes, achando que dar 2 varadas no bumbum do seu filho é muita coisa. Eu não vou fazer isso não. Enquanto a Bíblia é clara que o pai que afasta a vara do filho, afasta dele a sabedoria. Está deixando o filho entregue ao seu prazer. Agora, quando você vai para o versículo 4, tem uma variação muito grande aqui dos pais, ali do versículo 1, do pai e mãe, do versículo 2, porque o pais, aqui do versículo 4, não são os pais, pai e mãe, é o pai. Paulo está falando para a figura masculina, e vocês pais, vocês homens que têm filhos. A palavra grega é completamente diferente. A palavra aqui, a nossa tradução então não ajuda, mas a palavra aqui é: e vocês pais, homens, progenitores masculinos, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. E aqui eu quero me concentrar mais com vocês e ir para outros textos bíblicos. O que eu quero me concentrar aqui com vocês? Em primeiro lugar, quero que vocês percebam que a obrigação da lida com os filhos é dos pais e não das mães. A obrigação da lida com os filhos não é das mulheres, é dos homens. Embora, por conta do próprio curso do cotidiano, as mães às vezes tenham mais tempo com os filhos, mas a responsabilidade da lida com os filhos é do pai. Lembrem-se, o homem é o pastor, ele é o sacerdote, a mulher é auxiliar, o que significa que, embora na maioria das vezes ela passe mais tempo com os filhos, o tempo que ela passa com os filhos, as instruções que ela dá para os filhos, a forma como ela educa os filhos, deve partir do pai, do marido. Ele dá as diretrizes para que então a mulher adapte as diretrizes dadas na vida e no cotidiano dos filhos. Por quê? Porque a responsabilidade é dele. Em caso de falhar, ele é quem assume a falha e não a mulher. A responsabilidade é totalmente dos homens. E infelizmente o que nós mais temos visto são pais, homens, que sequer conhecem os seus filhos. Desde as coisas mais simples, o que o filho gosta de comer ou não gosta de comer, onde fica guardada a roupinha, onde fica guardado o remédio, até as coisas mais complexas, como ele se comportou na escola, quais notas ele tem tirado, como ele tem tratado os coleguinhas, se ele é uma criança agressiva ou não. Tudo isso fica sobre as costas da mãe. E isso está errado. Paulo está dizendo que a lida diária com os filhos, que a responsabilidade do tratamento com os filhos é dos pais. Se você tem uma esposa
que te abençoa como auxiliadora e te ajuda a cuidar dos seus filhos, louvado seja Deus por isso, mas a responsabilidade não é dela. A responsabilidade dela é em te auxiliar naquilo que você deu como diretriz. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A minha esposa, graças a Deus, ela fica em casa com as crianças. Ela é do lar. Ela abriu mão da carreira, ela era concursada do Estado, para nós irmos para o seminário. Depois nós voltamos para a nossa cidade. Ela conseguiu de novo ser aprovada para dar aulas num conservatório da cidade e resolveu não dar aulas para ficar em casa. Graças a Deus por isso, foi um acordo nosso. Não estou dizendo que esse é um padrão que todo mundo deva seguir, tá? Mas isso foi bom para nós. Eu passo boa parte do meu dia fora de casa. Meu escritório é na igreja, embora eu tenha um escritório em casa, mas um escritório em casa com 3 meninas é muito difícil de trabalhar. Toda hora elas batem na porta: papai, fiz um desenho para você, papai, olha o que eu fiz. E eu não tenho coragem de não abrir a porta e não tenho coragem de não pegar no colo, beijar, abraçar e depois liberar elas. Então eu passo boa parte do tempo fora de casa. Além disso, tem as visitações, visitação no hospital, tem estudo para dar, tem visita para fazer, então eu passo um bom tempo fora de casa. Mas eu sei absolutamente tudo o que está acontecendo lá em casa. Por que eu sei absolutamente tudo o que está acontecendo lá em casa? Porque eu dou as diretrizes para minha esposa, as máximas sobre como nós vamos educar as nossas filhas, o que nós vamos fazer e como vai ser, e as mínimas. Faça dessa forma, trate desse jeito, converse assim, converse assado, corrija dessa forma, me espere para corrigir quando acontecer determinada coisa. E nós, obviamente, com imperfeições, vamos seguindo esse fluxo, vamos seguindo esse curso, porque a responsabilidade é minha. Quando eu chego à noite em casa, eu pergunto: e aí, como foi? Como a Isabel se comportou? O que ela fez de certo? O que ela fez de errado? E a Maria? E com a Ana? Como que está? Elas estão passando bem? Elas estão passando mal? Como que elas estão? O que precisa fazer? Nós precisamos levar para algum lugar? Precisa ir no médico? Que dia? Quem vai marcar o médico? Eu ou você? Nós decidimos tudo isso juntos. E nós destacamos isso para as nossas filhas. Nós destacamos para elas que quem resolve as coisas em casa é o papai, embora o papai esteja mais ausente, que ele é a autoridade sobre a casa. Inclusive, em algumas coisas, talvez os irmãos já tenham passado por isso, a minha disciplina é mais dura do que a disciplina da minha esposa. Então, quando elas aprontam alguma coisa, minha esposa diz: quando o papai chegar, ele vai te disciplinar. Elas param na hora, elas vieram: não, mamãe, não fala nada com o papai não, pode deixar que a gente já resolveu, já está tudo certo. E aí elas voltam a se comportar, porque elas me enxergam então, apesar de menos tempo com elas, como autoridade de casa, porque esse é um chamado de Deus para mim. O responsável pela minha família sou eu, o responsável pelos meus filhos sou eu. Quem tem de lidar com os meus filhos sou eu, quem tem que resolver os grandes dilemas dos meus filhos sou eu, quem tem que repreender sou eu, quem tem que orientar sou eu. A minha esposa me auxilia nisso, então minha esposa não é muda. Minhas filhas não afrontam a minha esposa, ela orienta, ela instrui, mas sob a minha autoridade, e eu preciso fazer a mesma coisa. Então tudo que elas aprontam, tudo que elas fazem de errado durante o dia, no outro dia eu vou lidar com elas. Minha esposa já pode ter corrigido, já pode ter dado castigo, já pode estar tudo bem, mas no outro dia eu vou trazer à tona de novo: o papai sabe o que aconteceu e agora eu vou orientar vocês. E uma das ferramentas boas que nós temos para orientar os nossos filhos, à luz da palavra de Deus, é o culto doméstico. Então nós seguimos uma sequência lá em casa no culto doméstico, já vou falar com vocês lá embaixo. Nós seguimos uma sequência lógica: vamos estudar o Pai Nosso, vamos estudar os 10 mandamentos. Mas quando chove e troveja, quando as meninas aprontam demais, eu pego o que elas estão aprontando, levo para a Bíblia e exorto elas no culto doméstico. Olha o que vocês fizeram, olha como vocês estão tratando o Senhor, olha como vocês estão tratando o Senhor nos maus tratos com o papai e com a mamãe. E aí nós vamos resolvendo isso. Por quê? Paulo está deixando claro que os pais, eles devem lidar com os seus filhos. Como? Não provocando seus filhos à ira. Como não provocar um filho à ira? Existe um livro chamado Filhos Irados, do Lu Priolo, da editora Nutra. Se você tem filho e se o seu filho está ficando rebelde, se o seu filho está ficando bravo, está ficando desobediente, você tem que ler esse livro. Quando eu li esse livro, porque a Isabel, minha filha, estava ficando muito brava, muito rebelde, irada, eu fiz uma lista de cheque que tem no próprio livro, e eu estava errando em 17 das 20 coisas que ele lista, sem perceber. Coisas simples do cotidiano. E, irmãos, eu mudei isso. Em 5 dias, eu colhi uma filha nova,
uma filha diferente. Então, se você tem interesse, compre esse livro, compre logo, porque o autor morreu há poucos dias, o preço do livro já subiu, e depois, para sair uma segunda edição, demora demais. Então, se você achar aí na Amazon, em algum lugar, compre logo. Lua Priolo, Filhos Irados, a capa do livro é azulzinho, com uma granada desarmada na frente, assim, igual um filho irado mesmo, tá? Uma granada já pronta para explodir. O que é, então, não provocar os filhos à ira? É educá-los, a resposta está clara aqui, na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando você que é pai, um sacerdote do lar, o pastor da família, educa os seus filhos de acordo com a palavra de Deus, você não provocará a ira, porque é o próprio Deus que está tratando com o seu filho aquilo que você está falando. Agora, quando é sob a sua perspectiva, sobre os seus olhos e a sua maneira de tratar, você vai provocar os seus filhos à ira, porque você não é o manual de educação de filhos. O manual de educação de filhos foi dado pelo nosso Pai, que é o Senhor Deus, e é a Escritura. Aqueles tipos de correção que nós tínhamos há algum tempo, como eu disse mais cedo, de o pai jogar um chinelo no filho, de quebrar o cabo de vassoura nas costas do filho, de gritar, de esbravejar, de dar um castigo, isso pode ser conservador, o que for, mas não é nada cristão. Nada bíblico. Se você fez isso, você não foi bíblico. Ah, mas os meus filhos estão bem, está dando tudo certo, graça e misericórdia de Deus, apesar do seu pecado. Isso não é bíblico. A disciplina bíblica ela é muito bem descrita na Escritura. Os provérbios ensinam isso, a lida de alguns pais ensina isso, a negligência de outros ensina também. A disciplina bíblica é aquela que vem da palavra do Senhor. Então, por isso Paulo diz, não provoquem os seus filhos à ira, mas, para educá-los de maneira dócil, tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Tem um texto complementar disso. Abra sua Bíblia lá em Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 21. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. O que isso quer dizer? Que quanto mais você aplicar a sua própria disciplina, a sua própria criação, o seu próprio jeito na educação do seu filho, mais você vai provocá-lo à ira e mais você vai desanimá-lo. Mas quanto mais você instrui o seu filho na disciplina de admoestação do Senhor, quanto mais você chama ele para a palavra, quanto mais você coloca Deus no centro da relação de vocês, mais você colherá frutos de filhos que têm temor do Senhor e que estão animados no Senhor. Esse é o grande contraste. E a ideia que eu quero finalizar com vocês é como fazer isso. Como na prática eu lido com isso? Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3. Aqui fica muito claro para nós em como nós devemos fazer isso. Lá no dever dos casados, no versículo 7 do capítulo 3. Abra sua Bíblia lá. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento. Então você tem que viver a vida comum do lar. O que é viver a vida comum do lar? É você não ser alheio às coisas da sua casa. É você não ser alheio à sua família. É você saber o que se passa dentro da sua casa. É você saber o que se passa com a sua esposa. É você saber o que se passa com os seus filhos. É você saber o que eles estão vendo, o que eles estão assistindo, o que eles estão ouvindo, o que eles estão falando, como eles estão se comportando, o que sua esposa está precisando. Viver a vida comum do lar é estar dentro de casa. Às vezes você tem pouco tempo para estar ali, mas no tempo que você está, você realmente está. Você realmente sabe o que está acontecendo. Você continua sendo autoridade, você continua sendo aquela pessoa que direciona todas as coisas que vão acontecer da porta para dentro. Dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça de vida. A ideia aqui de dar honra à esposa não é só de tratar bem a esposa, não é só de cuidar bem da esposa, mas é a ideia de facilitar a vida da esposa. De você fazer com que a sua esposa se sinta querida, valorizada e confortável em ter uma vida com você.
Deixa eu fazer um parêntese aqui, uma aplicação que não tem objetivamente relação com a educação de filhos, com a vida educacional. Mas, irmãos, homens, maridos, vocês têm cuidado bem da esposa de vocês? Vocês têm honrado a parte do corpo de vocês? Em que sentido que eu estou perguntando isso e que eu quero rapidamente tratar isso com vocês? Já pararam para pensar que nós que somos homens, nós cortamos cabelo todo mês? Acompanhe o raciocínio comigo, tá? Nós cortamos o cabelo todos os meses. Alguns de nós vão à barbearia para fazer cabelo e barba todos os meses. Já pararam para pensar que mulher corta cabelo uma vez por ano? E você fica com miséria de pagar o salão para ela? Já parou para pensar nisso? Você corta o cabelo todos os meses, a R$30 o corte, são R$360 por mês. Sua mulher quer 150 para ir no salão cortar as pontas que estão secas, igual o deserto do Saara, e você não quer dar para ela um dinheiro para ela cortar o cabelo. Ou acha ruim dela gastar, às vezes o dinheiro até dela que ela trabalha. Não existe essa separação entre dinheiro de marido e mulher, mas já parou para pensar nisso? Já pensou que você investe em tudo quanto é ferramenta para você, para facilitar a sua vida e o seu trabalho? Mas você não dá um robozinho aspirador para sua esposa para ajudar a limpar a casa, para poupar o trabalho dela? Você já reparou que no domingo, que é o dia que você está em casa, a sua esposa te pede para lavar a louça, você lava a louça com aquela cara feia, e depois ela tem que lavar tudo de novo, porque ficou mal lavado? E você não tem coragem de dar uma lava-louça para ela? Porque ela faz isso todo dia, várias vezes por dia. Você faz só no domingo, depois do almoço, está achando ruim. Já parou para pensar que isso é honrar a sua esposa, honrar o trabalho dela, honrar ela dentro de casa? Valorizar quem ela é e o que ela faz por você e pela sua família? Já parou para pensar, você que tem esposa dentro de casa, que cuida dos filhos, que a sua esposa passa o dia inteiro na companhia de crianças, com assuntos de crianças, separando briga de criança, tocando falda de criança, fazendo tudo com criança, e quando você chega em casa, você não tem a coragem de conversar com ela, sendo que você é o único adulto e a única vida social que ela tem todos os dias, porque você está cansado, quer tomar um banho, deitar e dormir ou assistir o jogo de futebol. Você já parou para pensar que isso é desonra com a sua esposa? Que você está desonrando a sua esposa quando você faz isso? Isso não é coisa de homem. O homem, ele tem que honrar a esposa porque ele sabe o valor que ela tem dentro de casa. Tem que ouvir, tem que conversar. Às vezes o assunto não é o assunto que você gosta, mas o assunto que o seu chefe fala com você, ou que o seu amigo inconveniente do trabalho fala com você, também não é sempre o assunto que você gosta, mas você ouve. Ouvir a sua esposa, conversar com a sua esposa, compartilhar, sonhar com a sua esposa, deixar ela tomar decisões junto com você. Tudo isso faz parte da honra. E no que diz respeito, fechando parênteses agora, à educação de filhos, os seus filhos precisam saber que a sua esposa é você dentro de casa. Tem muito filho que engrossa com a mãe e afina com o pai, porque não tem a consciência de que a mãe é o pai. Vocês são ou não são uma só carne? Um só corpo? Isso não é metáfora não, é verdade. Só não é por osmose, mas espiritualmente falando é isso. Um dia minha filha mais velha, a Isabel, eu uso mais exemplos dela porque ela é mais velha, então ela já fez mais coisa, tanto boa quanto ruim. A Ana de 9 meses fez pouca coisa ruim ainda. Está naquela fase só de rir, de dar tchauzinho, né? É uma beleza. Depois ela começa a manifestar os pecados. Mas certa vez a minha filha, eu estava no escritório com a porta aberta dentro de casa e ela respondeu mal à minha esposa. Ela falou com a minha esposa que ia esperar o caminhão do lixo passar e ia jogar minha esposa no lixo. Ela tinha 2 anos e um pouquinho. Tem gente que tem coragem de falar que criança não tem pecado, né? Aí eu saí do escritório e falei assim, entra para o meu escritório agora. O que foi, papai? Eu falei, o papai vai te explicar uma coisa que você nunca mais vai esquecer. Deixa eu te falar uma coisa, você jogaria o papai no lixo? Não, papai, só a mamãe.
Aí eu falei assim, mas deixa eu falar uma coisa, a mamãe e o papai são um só. E quando você destrata a mamãe, você destrata o papai. Então, do mesmo jeito que a sua mãe ficou ofendida, eu fiquei ofendido agora. Então, eu vou te falar uma coisa. Você sabia que você acorda às 7 horas da manhã, mas 5h30 a mamãe já está acordada para ler a Bíblia, tomar o café dela, fazer o nosso café e deixar tudo prontinho? Você sabia que quando você acorda, a mamãe troca a sua fralda, te limpa, te arruma, coloca o vestidinho em você, e às vezes nem ela está arrumada ainda porque não deu tempo? Você sabia que enquanto você está brincando, está brigando com a sua irmã, está fazendo tudo que você quer, a mamãe está fazendo almoço para nós, adiantando a janta, lavando louça, passando pano na casa, para a casa ficar limpinha, para você não sujar o seu pezinho? E aí eu fui narrando a rotina toda da minha esposa, em prol do nosso lar. E no fim ela falou assim, papai, eu não devia ter falado isso com a mamãe, eu estou tão arrependida, será que ela me perdoa? Falei, perdoa, vai lá e conversa com ela, só que eu vou te falar uma coisa antes. A sua mãe sou eu dentro de casa. A próxima vez que você se referir assim com a sua mãe, as consequências vão ser graves, porque quando você ofende a sua mãe, você ofende a mim. Nunca mais na minha ausência a minha filha ofendeu a minha esposa. Não estou dizendo que eu sou super não, viu, irmãos, e que eu sou perfeito, não. Tem um monte de falha lá em casa que eu tenho que corrigir constantemente, principalmente minha. Falho num monte de coisa. Mas a consciência precisa ser criada na nossa esposa e nos nossos filhos. Honrar a esposa em relação à criação dos filhos é isso. É deixar claro que dentro da sua casa, a sua esposa é digna de honra. E quem quiser ficar lá dentro tem que honrá-la. Seja filho, seja... Uma coisa, graças a Deus, não acontece comigo, não. Mas já havia acontecendo muito. É a sogra que chega para dentro de casa, a mãe do marido, e distrata a esposa. E o marido, tem paciência, minha mãe não tem paciência nenhuma, não. A sua esposa, meu irmão, para dentro da sua casa é uma rainha, e você tem que tratar ela como uma rainha. Os seus filhos têm que respeitar a sua esposa como se respondesse a você. Filho não pode engrossar com mãe e afinar com pai, não, tem que afinar com todo mundo, porque filho dentro de casa só obedece. E isso é honra. Muitas mulheres se sentem extrapiadas, desvalorizadas e desonradas, porque o marido é tudo para todo mundo, menos para ela. Aí você quer olhar a consciência, a consequência disso? Agindo assim, e aqui eu quero finalizar, as orações de vocês serão interrompidas. Não serão interrompidas. Se você agir bem, as suas orações não serão interrompidas. Mas se você agir mal, o que acontece? As orações são interrompidas. E a minha pergunta para vocês, para finalizar, é: do que serve um pastor dentro de casa, se as orações dele não chegam até Deus? Como você vai interceder pelos seus filhos no momento Jó? Vou levar para a minha igreja. Como você vai interceder pelos seus filhos no momento Jó, se as suas orações, elas não são ouvidas por Deus? Como você vai orar pelo teu trabalho, pela tua própria esposa, pela sua vida, pela sua igreja, se as suas orações não são recebidas? Um homem, um pastor do lar, um sacerdote da casa, que não tem as orações ouvidas por causa do seu mau procedimento, e nada são a mesmíssima coisa. Que Deus dê a nós, homens, consciência do nosso chamado para o pastoreio, dos nossos lares, no cuidado com as nossas esposas e no cuidado com os nossos filhos. Nós recebemos uma responsabilidade de Deus, e a quem muito é dado, muito será cobrado. Que Deus abençoe os irmãos. Ok. Obrigado, pastor, mais uma vez. Irmãos, agora nós vamos passar o momento de perguntas. Você que ouviu essas duas palestras de hoje, matutou, né, como diz lá no interior, matutou sobre tudo que foi dito, e tem uma dúvida, tem uma pergunta, tem até alguma colaboração a dar. Levante a sua mão, a gente vai levar... levante a sua mão.
que a gente leve o microfone até ele. Pedimos que os irmãos sejam objetivos na pergunta para a gente ganhar tempo com isso, tá bom? Vou aqui no irmão Israel, que tem uma participação. Pastor, na primeira palestra, o senhor falou que 25, 30 anos, qualquer idade que tiver dentro da casa, então, se ele é solteiro e está sob a responsabilidade dos pais, então tem que obedecer, senão rua, né? Até concordo, mas é pesaroso, mas tinha que ser mesmo assim. Então, a minha pergunta é, o filho casou, não chegou aos 25, aos 20, 21, e a Bíblia diz que ali ele deixou pai e mãe e ele formou um outro lar. Então, o lar já é dele. E muitas vezes, os filhos fazem isto e fazem coisas que, na verdade, não foi aquilo que foi aprendido no lar. E às vezes vem até a pergunta, em que eu errei para que o filho faça isso? Nós sabemos que aquele que Deus escolheu, chamou, esse vai ser mais cedo ou mais tarde, ele vai com dor, ele vai voltar. Mas às vezes o tempo nosso não é o de Deus e aquilo passa e deixa uma dor tremenda nos pais. Eu tenho já a minha posição, mas eu gostaria que o senhor pudesse falar a esses pais, principalmente aqueles que ficam pesarosos, ficam assim, tristes, chateados com a situação desta. Obrigado. Meu irmão, o meu maior medo é de uma das minhas filhas, ou dos filhos que Deus ainda certamente me dará, não sigam os caminhos dele. Esse é o meu maior medo, meu maior receio. Tanto que eu brinco muito lá na igreja, falar, no dia que meu último filho fizer a profissão de fé, se Deus quiser, acaba o culto, eu sento ali na cadeira, e dali mesmo Deus já me chama, está tudo certo, tudo resolvido, vou estar feliz da vida. Agora, pode não acontecer. Agora, no que diz respeito ao que é nossa obrigação, nós não podemos falhar. Uma coisa é você fazer de tudo e mais um pouco, obedecendo tementemente a palavra do Senhor, e, por vontade e soberania do Senhor, o seu filho não ser um eleito, não ser um salvo, não ser chamado. Outra coisa é você corroborar com a sua negligência para a perdição do seu filho. Então, quando nós fazemos em primeiro lugar sempre para o Senhor. E nós temos que ter uma consciência tranquila diante do Senhor. O que estava em minhas mãos foi feito. Agora, no caso de nós ainda em vida, vermos os nossos filhos longe dos caminhos do Senhor, como pais, ainda nos cabe orientar, evangelizar e orar. Isso continua sendo a nossa obrigação. Sempre será a nossa obrigação. Se Deus vai, pela infinita bondade, misericórdia e graça, usar aquilo que nós fizemos, é com Ele. Mas nós precisamos ter a consciência tranquila diante dele, de que o que era para ser feito, foi feito. Tá? Oscar, segunda igreja. Pastor, no caso do pai ou marido omisso como pastor dos filhos, a esposa deve assumir a liderança e o pastorado dos filhos, ainda que não seja encargo dela? Como eu disse ontem, né? Deve procurar o pastor, deve procurar o conselho da igreja se o marido for crente, mas nos cuidados do filho, sim. Você lembra do que Paulo fala lá para Timóteo? A mulher não deve ensinar da igreja, porque primeiro ela pecou para que depois Adão pecasse, e ela vai ser salva através da sua missão de mãe. Então, a melhor forma de uma mulher combater aquilo que entrou no mundo por causa do pecado de Eva é na educação dos seus filhos. Então, se o marido é omisso, se o marido não ensina, se o marido não faz culto doméstico, se o marido não frequenta a igreja, ela deve sim, como a galinha coloca os pintinhos debaixo do braço, proteger os seus filhos, direcionar os seus filhos. Sempre orando para que o marido assuma esse lugar, e se ele for crente, sempre levando isso para o conselho da igreja, para que ele seja tratado como deve ser tratado, dependendo até, no caso, disciplina eclesiástica. Tá?
Ficamos muito satisfeitos com a palestra, né? E tem sido muito relevante para a nossa vida prática dentro do lar. Eu gostaria de saber que o pastor fizesse o seu comentário a respeito de: e se nós já temos filhos irados, falhas foram cometidas e os filhos já estão irados, né, naquela provocação bíblica citada, o que fazer? Comprar o Filhos Irados, do Lupriolo, porque isso pode ser consertado. Nós, irmãos, somos o povo da esperança. Nós estamos aguardando a volta do Senhor. Nós estamos aguardando novos céus e nova terra. Nós estamos aguardando coisas que as pessoas carnais pensam ser loucura, mas para nós é esperança. Se nós temos a esperança de uma coisa tão grandiosa como a consumação dos séculos, nós precisamos ter esperança ainda nas coisas que nós podemos fazer aqui. Não existe um filho perdido que não possa ser consertado pelo Evangelho. Não existe um filho irado que não possa ser consertado pela graça de Deus, pela misericórdia dele, através da bondade dos pais. Então, o meu conselho para quem passa por essa situação, em primeiro lugar, confessa os seus pecados para o seu filho. Chega diante dele e fala: olha, as coisas estão assim porque eu errei, porque eu não assumi como eu deveria assumir, porque eu não fiz o que eu deveria fazer, mas eu entendi isso, eu estou arrependido, estou confessando o pecado, e eu estou dizendo que a partir de hoje eu serei diferente, e por causa disso a nossa casa será diferente também. Sempre há esperança para um filho irado, para um filho desobediente, para um filho desviado. A esperança é a última que morre, não é? E é isso mesmo, nós temos esperança de que Deus pode fazer algo, e Deus sempre faz algo em resposta às nossas ações. Obediência gera bênção, desobediência gera maldição. Então não há filho que não possa ser consertado. Todo filho pode ser consertado, mas vai depender da postura do pai. Você quer ver um exemplo? Às vezes a gente conversa com casais da igreja que têm filhos, aí o casal fala assim: meu filho não come nada, só gosta de comer besteira. Meu filho só come se for salgadinho com Coca-Cola, ele deveria comer verdura e suco natural. Sabe qual que é a pergunta que eu faço para esse pai, para essa mãe? Onde que ele trabalha para comprar essas coisas? Quanto ele ganha de salário que ele consegue comprar tudo? Não, somos nós que compramos. Você está percebendo? Do mesmo jeito que você consegue estragar um filho, você também consegue recuperar um filho. Porque tudo depende da sua postura e da sua atitude. Então, se você der para o seu filho só coisas boas, automaticamente ele será saudável. Se você der só coisas ruins, ele não será. E sempre há um espaço para mudança. Então, o meu incentivo para o pai que está desanimado com a postura do filho, a esposa, que a família está desestruturada, tenha esperança, se paute pelas Escrituras, busque bons materiais, bons recursos, boas palestras, participe de conferências como essa e invista na sua família. Com certeza você vai colher resultado, com certeza. É assim que Deus tem compromisso com a gente. Deus tem compromisso pela palavra. Se você usa a palavra, o Espírito do Senhor, ele entrará em ação com toda certeza. Boa tarde a todos. Sou o Lucas, da Igreja Presbiteriana Aliança. Um prazer recebê-lo aqui e tê-lo aqui com tantos ensinamentos abençoadores para as nossas vidas. Na primeira palestra de hoje, o senhor falou a respeito do homem ter autoridade sobre a casa e aquele filho que, depois de crescido, se rebelou, que ele fosse convidado a se retirar. No caso dos pais que já estão aqui e que já têm esses filhos mais velhos, com o ensinamento que temos hoje, como nós devemos agir quando chegar em casa? Eu não tenho um filho dessa idade ainda, apesar de parecer velho, mas ainda não tenho. Mas como que nós devemos agir aí? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, meu irmão. Você está querendo dizer uma família em que o filho é maior de idade, mas ainda mora com os pais e já não tem frequentado a igreja e tudo mais, e aí o pai hoje aprendeu isso, ele tem que tomar uma atitude. É essa a sua pergunta? Isso mesmo. Tome a atitude. Chegue em casa e fale para o filho: olha, hoje eu aprendi que eu falhei nisso, aprendi que nós estamos vivendo de uma maneira que a gente não deve viver, e você tem duas opções. A primeira opção é você se adequar ao novo procedimento de vida e de rotina dessa casa. A segunda opção é você sair dessa casa para viver a vida do jeito que você quer. Como o nosso irmão colocou aqui, isso é duro demais. Não é legal, não é gostoso, não é uma coisa que você está ansioso para fazer. Mas, irmãos, nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que obedecer ao Senhor.
Eu me lembro de uma aula do seminário com um professor chamado Márcio Alonso, não sei se vocês conhecem. Ele, na primeira aula dele, de resolução de conflitos, disse algo que ficou marcado para mim. Eu vou falar para você nesse sentido. Ele disse assim: se você estiver entre a pendência de obedecer a Deus e agradá-lo, ou agradar uma pessoa, agrade sempre a Deus. Porque se você agradar a pessoa hoje com Y, e amanhã você agradá-la novamente com Y, pode ser que você a desagrade, porque as pessoas mudam. Agora, se você agrada a Deus com X hoje, e daqui 50 anos você agrada a Deus com X de novo, Ele vai se agradar do que você está fazendo, porque Deus não muda. Então, a nossa prioridade é sempre Deus. Agora, se isso é duro, imagina se eu ouvir do Senhor Jesus dizendo o seguinte: aquele que ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então é duro, não é uma coisa que a gente gostaria de passar, mas a gente tem que se lembrar: para viver uma vida sólida com o Senhor, é necessário obedecê-lo. Então o meu conselho para um pai que vai passar por essa situação é: passe e seja fiel a Deus. E pode ser que seja isso que falte para o seu filho ouvir. Talvez seja o receio de ter de sair de casa e de ver como você leva a fé a sério, que ele vai falar assim: não, pai, eu vou escolher voltar para os caminhos do Senhor. Então, obedeça a Deus, é sempre a melhor opção, por mais que seja difícil, por mais que seja duro. Graças a todos. Meu nome é Isaías, sou da Terceira Igreja Presbiteriana do Recanto. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pela vida do pastor. Tem sido muito benéfica essa conferência para nossas vidas, creio para todos, né? Para mim, posso dizer que sim. Pastor, sabemos que essa geração já está na terceira geração feminista, né? Tivemos no século XIX, 60 e 70, anos 90. Então, já se formatou uma geração de mulheres com essa cabeça. Minha pergunta é: essas mulheres que, mesmo estando dentro das estruturas de uma igreja, têm esse pensamento a ponto de eu já ter ouvido dentro do arraial mulheres pró-aborto, como lidar com o casamento com uma mulher que tem esse pensamento? É delicada a sua pergunta e também exige ações drásticas, né? Precisa haver uma tratativa, e eu particularmente entendo que a igreja precisa tratar mais sobre isso. Ela precisa ser mais combativa. Só contar uma coisa para vocês. Ano passado, na nossa conferência da família, nós fizemos uma conferência, A Família contra os Ismos do Mundo. Então, é contra no sentido de se opor, não de atacar, né? Obviamente, não é uma batalha. E a gente colocou contra o feminismo, contra o homossexualismo e etc. E deu um reboliço imenso. Até o Ministério Público foi chamado. Graças a Deus não deu em nada, porque não tinha o que dar mesmo, né? Nossa conferência era aberta, era pública, e as palestras não tinham nenhum viés assim preconceituoso, nem nada, até porque a resposta que nós demos a todos os ismos do mundo é responder com o evangelismo. Então as pessoas precisam ser evangelizadas, é isso. A gente não tem que combater essas ideologias com outras ideologias. A nossa arma de combate é a palavra de Deus, é pregar o evangelho, é evangelizar, é falar do evangelho. Então, em primeiro lugar, a gente tem que lidar com isso falando a respeito disso. E aí eu me valho muito de uma frase do Dr. Martin Lloyd Jones, que é assim: onde o evangelho é pregado, ou os pecadores se arrependem ou eles vão embora. Então, se a gente for fiel na pregação do evangelho, os pastores, presbíteros, os líderes da igreja, e a igreja for fiel à pregação do evangelho, ou essas mulheres que estão dentro da igreja, como você colocou aí, pró-aborto e outras coisas que o feminismo trouxe, ou elas vão se arrepender pela fiel pregação do evangelho, que é o único caminho para elas se arrependerem, ou elas vão embora. Então, a primeira coisa, a igreja tem que falar sobre isso, à luz do evangelho. A igreja tem que falar do evangelho e tem que falar sobre isso, sobre o valor da vida, etc. e tudo mais. Segundo lugar, o marido dentro de casa, como a mulher que pensa dessa forma, evangelho, mas como pastor do lar. Então, é combativo também. Vai ter desgaste também, do mesmo jeito que na igreja, mas precisa passar por isso. Então, o marido, ele precisa mostrar para uma mulher que tem esse pensamento feminista que ela está equivocada no pensamento a partir do próprio exemplo. Agora, a grande dificuldade é que se ela estiver dentro de casa, um marido que não responde ao conceito bíblico de homem
e corresponde ao conceito secular de homem. Então, ela, em outras palavras, vai ter argumento e vai ter solidez no argumento dela para ela se retrair e abraçar o feminismo ao invés de abraçar a fé cristã. Então, a resposta é sempre o evangelho, seja dentro de casa, seja na igreja. Agora, uma opinião pessoal minha, na lida disso com o pastor, lá com o meu conselho, quando nós vemos esse tipo de coisa dentro da igreja, nós chamamos para o conselho para conversar. Então, se a gente ouvir alguém que é pró-aborto, se a gente vê alguém que é pró alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, e eu estou falando aqui de viés político não, tá? Estou falando de coisas assim, graves. Nós chamamos para o conselho, exortamos, esperamos arrependimento, se não arrepender, a gente parte para um processo disciplinar. Lá na igreja de São João del Rei, nós não aceitamos quem é favorável ao aborto. Então, só se mentir para o conselho. Mas se a gente vê isso publicamente, nós não aceitamos. Nós nem admitimos no hall de membros e nós também demitimos do hall de membro por disciplina e exclusão, caso sustente essas ideias, principalmente se sustentar publicamente essas ideias. Então, aí é uma questão eclesiástica, né? Existem conselhos e conselhos, eu não estou aqui te dando a regra para o conselho da igreja aqui, mas é algo que precisa ser pensado, precisa ser levado para o conselho, pelo menos a nível de ciência, para o conselho saber com quem está lidando. Sabe por quê? Onde está o perigo? Essa mulher pode se tornar uma professora de escola dominical para as crianças, uma tutora das crianças na programação de UCP. Ela pode se tornar uma líder da comissão do Ministério de Casais da igreja. Então, se o conselho não toma ciência disso, ao menos para ficar esperto, você coloca um perigo iminente na igreja, tá? Então, minha resposta para o irmão vai nesse sentido. Oportunidade, mais uma pergunta e depois nós seguiremos para o lanche. Alguém tem mais alguma pergunta? Levante a sua mão. Bom, diante das mãos não levantadas, nós vamos fazer uma oração, Marcos, é isso? Então, vamos orar, né? Para a gente passar. Quem? Pastor Edilson está? Lá, está ali. Pediu ao pastor Edilson, então, que nos eleve a Deus em oração, já agradecendo, inclusive, pelo lanche, né? Para que nós passemos ao próximo. Oremos, irmãos. Soberano Deus, louvado, engrandecido e exaltado seja sempre o teu nome. Somos gratos por essa preciosa oportunidade de nos reunirmos e ouvir da tua palavra conselho para nós, nossas esposas, para o nosso lar, nossos filhos, vindos, ó Deus, por intermédio do teu servo, pastor Alexandre. Tu continues a nos ensinar, que o que ouvimos aqui ontem, hoje, não possa ser esquecido, mas seja um desafio para o nosso coração, para que possamos, ó Deus, viver para a glória do seu nome, nos esforçar, Senhor, para permanecer no caminho do reino dos céus e termos do teu Espírito Santo a ajuda necessária para sermos fiéis. Ensina-nos a amar nossas esposas, ensina-nos, ó Deus, a pastorear o coração dela e dos nossos filhos. Permita que a tua igreja, a partir aqui da segunda igreja presbiteriana de Taguatinga, e cada igreja aqui representada, nas famílias que estão aqui, possam, ó Deus, ser abençoadas por todos que aqui estão, participaram, ouviram, e também possamos levar essas palestras, aqueles que não puderam vir, sendo também alcançados, transformados nos conceitos, nos valores, na atitude de vida, e tudo para a glória do seu nome. Senhor, abençoa ricamente os homens do nosso sínodo, que a tua graça seja abundante sobre nós, para que como homens possamos viver e agir para a glória do seu nome, para a felicidade da nossa família, para o fortalecimento das nossas igrejas. É a nossa oração gratos, ó Pai, também desde já pelo lanche que teremos. Obrigado, Pai, pelas bênçãos sem medidas. E abençoa também o teu servo, pastor Alexandre, sua casa, seu lar, sua igreja, seu ministério. É a nossa oração gratos em nome de Jesus. Amém.